Você sabe o que o adicional de insalubridade e aposentadoria tem de relação? Eu sou o Dr. Rodrigo e vem comigo nesse vídeo que nós vamos falar tudo sobre isso. Esse vídeo é para você que recebe o adicional de insalubridade e quer saber primeiro o que é isso, depois como ele é calculado, para quem tem direito nele e como isso influencia na sua aposentadoria, sendo para você aposentar mais cedo ou até para aumentar o valor da sua aposentadoria. A atividade insalubre é o quê? É aquela atividade que você trabalha exposto a um agente que sempre causa um dano na sua saúde, mas esse dano ele é pouquinho em pouquinho. Por exemplo, o ruído. O ruído ele sempre está atingindo, é lógico, acima dos limites permitidos, ele está sempre atingindo a saúde do trabalhador. Porém, você não perde a audição na hora, você vê isso ao longo dos anos. Quem trabalha exposto a ruído é muito comum ter essa perda auditiva ao longo de vários 10, 20, 30 anos, dependendo da forma que o ruído é feito e como ele é reduzido, ou seja, como EPI, por exemplo, ou outras medidas que podem prevenir isso ou melhorar a questão do ruído. É importante você diferenciar a insalubridade da periculosidade, porque a periculosidade basicamente é o quê? Aquele risco à saúde ou à vida do trabalhador. Vamos dar um exemplo bem cotidiano nosso, o frentista. O frentista está lá trabalhando junto a uma bomba de combustível, com material altamente inflamável, explosivo ali, e no caso do acidente ele tem um risco muito grande. Outro exemplo disso, que é muito comum, é o vigia, por exemplo. O vigia que trabalha armado, tem direito à periculosidade, mas é diferente da insalubridade, os riscos dessas atividades. A atividade insalubre tem 3 níveis, que é basicamente calculado em 3 adicionais que você vai estar recebendo: 10, 20 e 40% sobre o salário mínimo. Isso é importante de lembrar, ele não é sobre o salário base do trabalhador. Como que é feita essa comprovação? A primeira forma dela é você pegar os laudos das empresas que você trabalhou, seja ela o LTCAT, que é o laudo emitido pela empresa, ou o PPP, que é via do trabalhador, sendo obrigatório você entregar esse documento. Nesse laudo, o médico ou engenheiro de segurança do trabalho vai estar fazendo esse laudo apontando quais os riscos que você está exposto e qual o grau desse risco, se é mínimo, médio ou máximo, por exemplo, qual vai delimitar também a alíquota que vai ser enquadrada para você. Já aproveito para lembrar também que se você trabalhou, por exemplo, numa empresa que hoje não existe mais, existem outras formas de comprovação. No próprio processo de aposentadoria, você pode buscar ou laudos dessa empresa no sindicato, por exemplo, que ela tenha fechado e tenha arquivado esses laudos, como pode estar buscando uma empresa similar que exerce a mesma atividade nos dias atuais e fazendo uma perícia por semelhança, por exemplo. Por quê? Tentando reconstituir e comprovar se a atividade era exposto ou não a atividades insalubres ou até mesmo perigosas. A primeira coisa que a gente tem que lembrar é a regra antes da reforma da Previdência. Nessa regra, a gente tem duas situações que impactam muito a aposentadoria especial ou atividade especial. Mas vamos lá. Aposentadoria antes da reforma da Previdência. A gente tem basicamente dois casos que importam para nós agora, que é o tempo de serviço e a aposentadoria especial. Essa aposentadoria especial, para quem tem o tempo suficiente para trabalhar todo o período da vida dele e fechar a aposentadoria em tempo de atividade especial. Por isso o nome do trabalho diferente, que esteve exposto a vida inteira à periculosidade ou salubridade ou até penosidade, dependendo do caso. O segundo ponto da lei antiga é você usar esse período que você trabalhou em atividade especial junto com outros períodos normais. Porém, ele vai ter um acréscimo de um percentual em cima, ou seja, ele vai gerar mais tempo de trabalho para você, para ter essa compensação desse tempo que você ficou exposto aos agentes nocivos, por exemplo. Feito isso, ele vai aumentar o seu tempo de contribuição, o seu tempo de serviço para fim de aposentadoria, que vai gerar uma aposentadoria mais cedo. E o segundo ponto, basicamente, é o quê? Com esse tempo de serviço maior, com o tempo de trabalho maior, você vai ter um aumento na sua aposentadoria. Por quê? Vamos falar um pouquinho sobre cálculo agora da aposentadoria. Como é calculado esse valor da aposentadoria? Vamos falar um pouquinho de como era calculado o salário de aposentadoria, o seu salário de benefício antes da reforma da Previdência. Basicamente era o quê? Você pegava todas as suas contribuições, desde a primeira contribuição que você pagou, foi recolhida no seu salário, fazia uma correção monetária, que é o quê? Basicamente você pegava o valor na época e trazia, ele seria equivalente nos dias de hoje. Feito isso, você tinha uma média de 80%, ou seja, pegava todos aqueles valores, descontava os 20% menores e fazia uma média. Feita essa média, você tinha seu salário de contribuição. Feito isso, poderia ou não ser aplicado o fator previdenciário, por exemplo, mas esse é um assunto para outro vídeo. No fator previdenciário, um dos critérios que é levado em consideração para fazer o coeficiente dele é quanto tempo você trabalhou, ou tempo foi de atividade de tempo de serviço ali. Com a média mais alta, com essa conversão do tempo de serviço especial, ele vai aumentar o valor seu
e, por consequência, vai diminuir o impacto negativo do fator previdenciário, tá? Podendo, em alguns casos, inclusive, ser positivo, ser mais benéfico para o segurado. O outro lado, falando ainda antes da reforma da Previdência, é basicamente o quê? A aposentadoria especial. Ela, por si só, quando você fecha, convertidos ou não os períodos, você consegue aposentar, com regra, com 25 anos de tempo de trabalho, ou seja, você diminui o tempo necessário dos 30 anos ou 35 de tempo de serviço, por exemplo, da regra antiga. Para as regras novas, após a reforma da Previdência, também se aplica a mesma lógica. Você pode aumentar o seu tempo de serviço e tem a aposentadoria especial, que você tem uma redução nesse tempo de trabalho para você ter direito à sua aposentadoria. Por fim, basicamente, o que é adicional de insalubridade tem a ver com a sua aposentadoria? É uma coisa que sim, você trabalhou exposto a agentes que dão um prejuízo para a sua saúde, para a sua vida, e para isso você tem uma compensação. Então, já que você esteve nessas condições, aproveite essa oportunidade para contar para a sua aposentadoria e ter os benefícios que a lei permite em cima dela, ou seja, você tem essa redução do tempo e muitas vezes até gerando maior valor de salário para a sua aposentadoria. Se você tem alguma dúvida sobre isso, eu vou pedir para deixar aqui nos comentários que a gente vai estar respondendo ou até mesmo gravando um próximo vídeo para responder melhor essas dúvidas. Aproveitando, deixa o seu like aqui no nosso vídeo e, se eu te ajudei de alguma maneira, se inscreve no nosso canal para estar acompanhando as continuações desse material. E até a próxima!